Esporte rubro-negro. Próximo compromisso agora é contra o Fluminense, lá no Rio de Janeiro. E a gente quer saber inicialmente o que é que o Esporte fala para a torcida em relação a Pepa. Se houve alguma declaração, se os diretores e a presidência do Esporte estão trazendo algo, para justificar a permanência do técnico do Esporte. Bom, vamos saber do Moisés. Ô, Vibrante, boa noite também para você, para o Vitor, um abraço também ao Vinícius, ao Miguel. Antes de eu responder esse seu questionamento, agora à tarde aconteceu a reapresentação do Esporte após o empate contra o Fortaleza, com erro de arbitragem. A gente já sabe o que aconteceu, o gol, e o árbitro não deu. O fato é que, na reapresentação, agora à tarde, no CT, os jogadores foram recebidos por alguns torcedores do Esporte, Vibrante, na entrada do CT hoje. E aí, houve cobrança por parte desses torcedores presentes, a polícia foi acionada, não houve nenhum tipo de confusão, apenas cobrança mesmo. Algumas imagens que circulam nas redes sociais, dá para ver o Barleta, e 3 torcedores ali na porta do carro conversando com o Barleta. O Gustavo Maia foi questionado, inclusive tem um áudio circulando nas redes sociais, que esses torcedores perguntam para o Gustavo Maia se estão insatisfeitos com o técnico, porque se caso estiverem, que eles falem que eles vão dar um jeito de tirar o técnico do Esporte, que é o Pepa, para você sentir como é que está o clima hoje entre a torcida e o técnico Pepa, que foi muito xingado após o apito final, mais uma vez, na Ilha do Retiro. De tudo que você imaginar, o Pepa foi xingado após o apito final com o empate contra o Fortaleza. Diante dessa situação, Yuri Romão ontem concedeu uma entrevista aos colegas do ENE45, ao Pedro Maranhão, e ele deixou claro que confia sim no trabalho do técnico Pepa. Falou que isso é um projeto que foi feito em dezembro, no ano passado, após assinar, teve um projeto feito para essa temporada, e que, segundo o presidente, 8 partidas sem vencer, 9 partidas sem vencer, e esse momento complicado na Série A não vai justificar o Sport fazer uma mudança de comandante. Já foi cogitado isso com a pressão externa? Sim. Ele não mentiu, ele disse sim, não vou mentir. A gente já pensou em demiti-lo. Só que depois parou para se pensar com o departamento de futebol e fez: vai valer a pena demitir o técnico? Vai resolver alguma coisa? Existe um trabalho que está sendo feito, então a gente precisa ter calma. Ele garante e diz também, Vibrante, que o time está numa crise. Hoje o Sport vive uma crise, é claro, não tem como negar isso, mas que acredita no trabalho que está sendo feito e que está sendo avaliado cada dia o trabalho do técnico Pepa. Por exemplo, o jogo contra o Fortaleza. Aí o departamento senta, vai avaliar os pontos positivos e negativos para entender o porquê do time não ter vencido ou porque se o time perdesse. No caso, não perdeu, empatou. Mas está sendo tudo muito analisado com muita calma. Existe sim um projeto, um planejamento que foi montado, uma ideia também. Ele até pontuou que na semana passada, Vibrante, esteve presente em todos os treinos no CT e que viu o time treinar com muita intensidade, com muito trabalho, só que o futebol não está aparecendo, ou a vitória não está acontecendo. Aí pontuou também, as últimas 2 partidas, de fato, o time não foi bem, contra o Bragantino, em casa, e contra o Corinthians. Mas a gente acredita no trabalho. O Pepa, ele vai viver cada jogo no Esporte, jogo a jogo. E a vida dele hoje está sendo avaliada a cada jogo. Se não foi bem, se o time... Não é só questão de perder, é o desempenho do time dentro de campo. E tudo isso está sendo analisado, conversado com a diretoria, com o Guilherme Falcão, com o executivo, que é o André Figueiredo, e com o presidente, e com toda a análise ali do departamento de futebol. Mas garantiu sim a permanência do técnico Pepa para a próxima partida. Vou entregar para você, Sport com esse empate, chegou ao seu sexto jogo sem vencer na Série A. 6 jogos, 2 vitórias, 4 derrotas. Marcou 3 gols e sofreu 8 gols. É o time mais vazado da primeira divisão neste momento. E o Sport não vence desde o dia 22 de março, quando venceu a primeira partida contra o Retrô na final do Pernambucano. Então, é um momento de crise do Sport, pressão, e hoje esses torcedores foram lá fazer pressão nos jogadores. Isso já havia acontecido no desembarque após a derrota para o Corinthians e agora voltou a acontecer nessa tarde no CT, Vibrante. Não, isso aí é condenável, abominável.
não deve se aceitar de maneira alguma. É por isso que às vezes eu levanto aqui, né, algumas possibilidades de um torcedor de futebol se manifestar dizendo assim, não tô gostando. É o que eu falo, eu acho que a vaia na hora do jogo é válida sim, né? Tem dirigente que até nisso chia. Não, o cara tá lá, ó, não tô gostando de jogador tal, quando ele pega na bola, vaia. Não tô gostando do time como um todo. A vaia é uma forma do torcedor se manifestar que não tá gostando. Não ir a campo também é um protesto de dizer, ó, não quero, do jeito que tá aí atuando, do jeito que tá jogando, não acho bom. E vejo também como uma maneira válida e democrática de protestar. Agora, isso aí, de ir no local de trabalho do pessoal para ir intimidar jogador, tirar satisfação, é pacífico. Tem isso não, velho. Não tem. Tem nada que fazer isso. Eu abomino, assim, 101%. Agora, tem duas falas aqui, Vitor, que eu queria que você analisasse. Porque, na minha forma de avaliação, isso aqui é meio contraditório. Quanto a Pepa, aí o presidente do esporte diz assim, eu acredito no projeto. E mais na frente, ele diz assim, estamos analisando jogo a jogo. Eu acho isso contraditório. Acredita no projeto? É muito contraditório. Não é, Vitor? Então, pois muito contraditório. Cara, isso parece aquela expressão do passado, o técnico está prestigiado, que era o sinal de que o cara cairia na próxima rodada se o resultado fosse ruim. É o equivalente, né? Porque como as coisas vão mudando, né? É o equivalente. Olha, a impressão que eu tenho é que existe um erro muito grande nos discursos, né, que vêm do esporte. Desde a história da carta, né, que o presidente vai endereçar aos conselheiros, e você sabe que uma carta aos conselheiros, isso vai vazar, e aí você claramente indica que está pressionando, mas você não se inclui no problema, e fica claro que você está apontando o dedo para jogadores e treinadores. Que tipo de efeito você imagina que isso vai trazer que não seja ser visto como traíra pelos caras, né? Depois você vem com uma declaração como essa, você diz assim, eu acredito no projeto, mas estou avaliando jogo a jogo. E ele diz, reconhece na entrevista mencionada pelo Moisés, já pensamos em demitir. Pô, como é que você acredita no projeto você pensou em demitir? Não faz sentido isso. E que efeito você imagina que isso vai trazer? Não, olha, eu acredito em você, tá? Mas já pensei em te demitir. Não sei qual é o efeito prático positivo disso. E quando você vai para as falas do Pepa, mas muito pobre, Carlos. Eu não sei se é de uma pobreza... porque ele tá chateado e não quer falar, ou se de repente ele se vê numa condição de superioridade aos repórteres, superioridade tal que ele considera todas as perguntas superficiais, né, e que não conseguem atingir um ponto que para ele seja interessante para desenvolver a resposta. Porque o que o torcedor do esporte quer saber é, olha, você tá treinando? Tá. Tem intensidade? Tem. Mas o time não consegue fazer gol e leva gol do adversário. Estrategicamente, o que você está tentando fazer para não levar o gol e fazer o gol no adversário? Não dá para colocar a culpa na bola o tempo inteiro. O cara na coletiva o tempo inteiro falava, eu tive 4 oportunidades e a bola não entrou. Sim, mas peraí, a bola não entrou por quê? Não tem uma explicação de por que a bola não entrou? Quer dizer que o Sport está 6 jogos sem ganhar e nos 6 o Sport foi baforado pela falta de sorte, pelo azar. Não é possível, a gente não pode imaginar isso. Então, assim, ou o Pepa lá dentro, né, tá dando esclarecimentos muito confiantes, né, muito claros para a diretoria, e o que parece é que não, né, porque o presidente reconheceu que já pensou em demiti-lo, ou então, do contrário, eu acho que talvez até ele mesmo esteja perdido. Eu acho que para a continuidade do Campeonato Brasileiro, o Sport precisa de novas alternativas. Alternativas estas que o Pepa não tem, na minha opinião, para oferecer. Que o Sport já divulgou a programação, né? Treina amanhã, à tarde, depois treina na quarta também à tarde, amanhã tem a presença da imprensa, porque tem a coletiva do Lucas Lima. E a viagem para o Rio acontece na sexta-feira, já estou adiantando aqui a semana toda, acontece na sexta-feira à tarde. Acontece um treino pela manhã e à tarde a delegação viaja para o Rio de Janeiro, porque no sábado tem o Fluminense.